para você que nos acompanha. Fevereiro marca o retorno oficial das aulas na rede estadual de ensino em São Paulo, embora em muitas cidades as aulas já tenham começado tanto na rede municipal quanto nas escolas privadas. E esse retorno ocorre em meio à vacinação infantil contra a Covid-19. Como sabemos, aqui no Brasil as crianças de 5 a 11 anos começaram a ser imunizadas, principalmente a partir da segunda quinzena de janeiro. E sobre este assunto eu converso a partir de agora com o professor Alexandre Naime Barbosa, do Departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e também recém-eleito vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por atender a TV Unesp. Olá, Júlio. Olá a todo mundo que está acompanhando a TV Unesp. Grande prazer estar aqui com vocês de novo. Professor, o número de internações de crianças por Covid-19 nunca foi tão alto no Brasil desde o início da pandemia. Por que isso tem ocorrido? É uma característica dessa variante Omicron, que teria essa capacidade maior de infectar esse público mais jovem, de crianças? Nós temos 3 motivos que explicam por que é que nós estamos vendo casos mais graves de Covid em crianças. O primeiro deles é um motivo muito simples. Hoje, a única categoria que não estava previsto vacinação são justamente essas crianças menores de 12 anos. Como você bem colocou na abertura do programa, até um mês atrás, nós não tínhamos um programa de vacinação para pessoas, para indivíduos de 12 anos para baixo. Então, elas ficavam desproporcionalmente desprotegidas, porque as camadas com idade maior, de 12 a 17 anos, e os adultos já estavam sendo vacinados ou já completaram o esquema. Um segundo ponto é que as crianças estão começando cada vez mais a saírem do isolamento. Em diferentes cenários, em diferentes realidades, durante o segundo semestre de 2021, nós tivemos retorno às aulas, retorno às atividades, isso foi mais ou menos intenso, a depender da cidade, a depender mesmo até das características individuais de cada família. Então, as crianças estão se expondo mais. Com certeza, até meados de 2021, quando as medidas de restrição eram muito intensas, quando o retorno às aulas não era completamente possível, nós tínhamos uma menor exposição. E é óbvio que agora, com maior exposição, esses casos começam a ser também mais frequentes. E, por último, realmente, um grande poder de transmissibilidade da variante de atenção do SARS-CoV-2 que causa Covid, a variante Omicron. A variante Omicron, ela é 10 vezes mais transmissível quando comparada à variante Delta, que, por sua vez, já era cerca de 10 vezes mais transmissível que a variante original, que a cepa original. Então, a variante Ômicron, nós estamos falando de uma contagiosidade próxima ao vírus do sarampo, que era, então, o vírus mais transmissível que nós conhecíamos na era moderna. E é por isso que não só as crianças, mas também os adultos estamos tendo aí uma enxurrada de casos, e aí é lógico, como as crianças ainda não foram protegidas, a vacinação começou muito recentemente, infelizmente, o número de casos e, mais tristemente, alguns casos de óbito estão cada vez mais frequentes nessa faixa etária por conta da Covid. Você já reforçou aí, professor, né, essa questão do retorno das crianças às aulas, mais no segundo semestre do ano passado, talvez mais para o meio, para o fim do semestre, e novamente agora em 2022, essas aulas estão retornando, alguns já retornaram há 1 ou 2 semanas, mas, por exemplo, em São Paulo, a rede estadual está retornando esta semana agora, né? E a vacinação, como a gente também já falou, começou a partir dos 5 anos no Brasil. Esse retorno, professor, do ponto de vista médico, das aulas, ele deveria ter sido adiado ou ele está voltando no momento adequado? Primeiro, falando só da questão médica mesmo. Eu vou começar a resposta fazendo uma explicação que tem que ficar muito clara para todo mundo.
nós temos que separar, nós temos que ter uma dicotomia entre o que significa a proteção da vacina em termos do que é mais necessário, que é reduzir a hospitalização e óbito, proteger contra formas graves, e o que significa a proteção das vacinas em relação à prevenção de casos leves, ou seja, ao indivíduo se infectar com o vírus e ter uma síndrome gripal. Ou seja, quando as vacinas surgiram, a taxa de proteção para hospitalização e óbito era na ordem de 95%, 99%, que é o que a gente está vendo hoje. O indivíduo vacinado tem uma redução de risco enorme em relação à necessidade de hospitalização ou mesmo de morrer por Covid. Isso não se alterou com a chegada da variante Ômicron. As vacinas continuam muito efetivas, reduzindo acima de 95%, mesmo com a variante Ômicron, nesses desfechos que a gente chama de desfecho duro, internação e hospitalização. Mas a Ômicron mudou radicalmente o que significa efetividade de um indivíduo completamente vacinado quando a gente avalia o desfecho doença leve. É por isso que nós estamos vendo essa enxurrada de casos, mesmo em indivíduos adultos completamente vacinados, mas casos leves, casos que clinicamente são semelhantes a uma síndrome gripal. E o mesmo provavelmente vai acontecer nas escolas. Levando em consideração que poucas crianças de 5 a 11 anos já receberam as 2 doses, o que provavelmente vai acontecer no retorno às aulas, dentro de um cenário de transmissão da Ômicron, como a gente já discutiu, é um vírus muito mais transmissível, é um aumento muito grande no número de casos. Se essas crianças estiverem já completamente vacinadas, esses casos vão ser, na sua imensa maioria, casos leves, que demandam pouca internação, que quase não vão significar óbito. Mas as vacinas, no desfecho transmissão em termos de variante Ômicron, protegem cerca de 50% apenas. Então, nós caímos de uma efetividade de evitar casos leves, que era de 95% com a Pfizer, com as variantes, com o vírus original e a alfa, beta, gama e a delta, para 50%. Então, é muito importante que esse retorno às aulas seja visto com bastante cuidado, que crianças sintomáticas não sejam mandadas à escola, que, na medida do possível, a depender da faixa etária, as crianças usem máscara, façam distanciamento social, porque o que nós prevemos é vários surtos nas escolas, e necessidade, inclusive, de interrupção de aulas em diversos momentos, coisas que já está acontecendo, como você falou, em algumas instituições particulares que já começaram as aulas, ou mesmo em alguns municípios que já começaram as aulas. Nós temos sensibilidade e entendemos também dos danos, dos prejuízos graves que a falta de convivência no ambiente escolar traz às crianças. Nós não somos insensíveis a isso, mas é óbvio que se precisa chegar a um meio termo e lembrar, então, da possibilidade de reduzir os danos, otimizando as medidas de prevenção não farmacológicas, uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, e completar o esquema vacinal nas crianças em que a vacina já está aprovada, de 5 a 11 anos, o mais rapidamente possível, para evitar casos potencialmente graves. Agora, pensando, professor, no público mais jovem ainda, abaixo dos 5 anos, né? 2, 3, 4 anos. A gente sabe que o Instituto Butantan tinha entrado com um pedido junto à Anvisa para vacinar o público, né, de 3, 4 anos com a Coronavac. O pedido ainda não foi aceito, né? O Instituto Butantan aguarda, então, mais resultados dessa vacinação em outros países que já ocorrem nessa faixa etária, para poder entrar, então, novamente com o pedido junto à Anvisa. Mas enquanto isso não ocorre, professor, como que os pais dessas crianças de 2, 3, 4 anos, ou mesmo creche, que não estão imunizadas e não têm ainda uma previsão de receber a dose da vacina, como eles devem proceder? A gente sabe que cada caso é um caso, como você mesmo falou, cada família tem uma situação, mas os pais que têm condições, de repente, de segurar essas crianças em casa, eles devem fazer isso?
ou toda essa questão de socialização, alimentação, aprendizado mesmo, ainda conta muito e os pais podem e devem enviar às escolas? É impossível dar uma resposta assertiva para essa sua pergunta. Não existe como padronizar a balança em que eu consiga avaliar ao mesmo tempo a necessidade individual de cada criança ou de cada família em termos de retorno escolar nessa faixa etária e os riscos que essa criança e que essa família tem. Então, isso tem que ser pesado individualmente. Existem exemplos de famílias que podem abrir mão de mandar as crianças nessa faixa etária às escolas, e tem uma rede familiar que consegue fazer a educação dessas crianças, que consegue prover a alimentação dessas crianças e que, portanto, é uma decisão da família. Existem outras famílias, que na verdade é a grande maioria do Brasil, em que, inclusive, o envio da criança à escola ou à creche é essencial, até mesmo em termos econômicos, em termos de alimentação. Então, essa decisão ela deve ser tomada individualmente por cada núcleo familiar, né, sendo que não deve haver obrigatoriedade de retorno às aulas, nem também impedimento de retorno às aulas, porque esses aspectos são completamente impossíveis de padronizar. É lógico que em situações e que infelizmente vão acontecer de surtos nas escolas, aí o risco é muito grande, não só para a criança individualmente, mas também da criança acabar se infectando e contaminar alguns parentes, algumas pessoas em populações mais vulneráveis, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas a decisão, ela acaba sendo individual e é importante municiar as famílias dessas informações, inclusive com dados locais de epidemiologia, de como está a transmissão em cada cidade, para que as famílias possam tomar a melhor decisão possível dentro do seu cenário individual. Por falar em decisão individual, professor, muitos pais têm decidido, né, não vacinar os seus filhos de 5 a 11 anos, apesar deles já poderem receber a dose. Muitos pais ainda não confiam na ciência, por mais que a gente bata nessa tecla, não confiam no poder de imunizar as crianças, como você falou, de evitar casos graves, internações, enfim. Quais os riscos, professor, para esse filho, para essa criança que está indo para um ambiente escolar sem a vacina e já poderia estar imunizada, e também os riscos que essa criança não imunizada pode, de repente, oferecer para todo o ambiente escolar? Eu diria que não é uma recusa vacinal, nós falamos mais que é uma hesitação vacinal. Por quê? Infelizmente, circulam muitas notícias falsas, apelidadas aí como fake news, e muitos discursos anticientíficos. Então, é esperado que os pais acabem tendo receios, porque quando você vive uma chuva de informações, é muito difícil, se você não tem o conhecimento técnico, definir o que é benefício e o que é risco para suas crianças. Então, uma coisa muito importante para dizer aos pais de crianças de 5 a 11 anos, e também quando acontecer a vacinação em grupos de faixas etárias menores, é que toda a autorização de vacinas no Brasil é regida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Lá existe um corpo técnico mais do que qualificado, em que todos os benefícios e os riscos das vacinas são avaliados. Em relação especificamente à vacina COVID para crianças, ela tem uma grande relação custo-benefício, pois diminui o risco individual de adoecimento e óbito, como a gente já comentou no começo da entrevista. Infelizmente, as taxas de internação de crianças estão aumentando em níveis assustadores e também, infelizmente, alguns óbitos. Então, vacinar é uma forma de proteger a sua criança de, eventualmente, evoluir com um quadro de Covid grave e óbito. Isso não é amedrontar ou colocar algum tipo de terror nos pais. É dizer que essa possibilidade existe. Como existe, por exemplo, a criança se infectar pelo meningococo e ter uma meningite, ou dela se infectar com o vírus do sarampo e ter um sarampo grave e a óbito. É um risco menor de Covid grave em crianças, quando comparado com adultos, mas esse risco existe. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que mesmo o que a gente já comentou, mesmo que a variante Ômicron tenha diminuído a efetividade das vacinas
No que se refere à transmissão, então caiu de 95% para 50%, mais ou menos, ainda há uma redução importante no risco de você ter uma Covid leve, o que garante um pouco mais de segurança, inclusive nesse tema delicado que nós estamos falando de retorno às aulas. Uma criança vacinada, ela pode sim pegar Covid, ela pode transmitir Covid, mas ela vai fazer isso numa taxa muito inferior do que numa criança não vacinada. Quanto inferior? Em torno de 50%. Esse é o motivo que reforça a necessidade de vacinação. Um último ponto é dizer que as vacinas contra a Covid em crianças são extremamente seguras. Nós já temos um universo com milhões de crianças vacinadas no mundo todo. Não houve nenhum evento adverso grave que levasse a óbito. Existem efeitos colaterais, sim, das vacinas, principalmente eventos agudos. A vacina é um pouco dolorida, a vacina pode levar a febre, a indisposição, principalmente entre 6 a 12 horas após a aplicação. Existem alguns eventos adversos mais graves que já foram reportados, mas sem óbito. Mas são eventos adversos extremamente raros e que, numa relação custo-benefício, quando você avalia o quanto que a população indivíduo tem de ganho versus o risco, que é extremamente baixo, justifica, então, a vacinação que foi autorizada. Professor, e para a gente encerrar, uma pergunta quase que recorrente nos nossos bate-papos por aqui, que existe uma luz ainda no fim do túnel em relação à Covid, professor? A gente tem visto na Europa a Ômicron já caindo um pouco, a situação já um pouco quase que, a gente fala, normalizando, entre aspas, mas o que a gente pode falar da Covid daqui para frente, mesmo pós-Ômicron? É uma situação que vai ser esse vai e vem com novas variantes, vai exigir todos esses cuidados para sempre? Então, Júlio, eu esqueci de pegar a minha bola de cristal para poder te responder essa pergunta. Mas agora, falando sério, tudo depende do surgimento ou não de novas variantes. Então, a gente pode colocar dois cenários. Se a população continuar se vacinando em alta velocidade, nós continuarmos tendo uma alta cobertura de vacinas, não só em adultos, mas também em adolescentes e crianças. Se o mundo inteiro, aliás, fizer isso, porque existe uma desigualdade muito grande em relação a países que são altamente vacinados, em lugares onde você não tem 10 ou 20% de cobertura vacinal na população-alvo. Então, se nós não tivermos vacinação e não tivermos surgimento da nova variante, esse vai ser o último ano da pandemia em termos de impacto na saúde global. Isso não significa dizer que nós vamos extinguir, vamos acabar com o SARS-CoV-2, ele vai ser completamente eliminado. Ele vai continuar a circular, mas com um potencial de impacto, um potencial de internação e óbitos muito pequeno, e vai se tornar um vírus comum que circula, como muitos outros, como a influenza ou vírus que causam resfriado. Agora, se uma nova variante, quer seja da Ômicron, a gente já tem duas sublinhagens da Ômicron, BA1 e BA2. Se esse BA1 ou BA2 se tornar um vírus mais transmissível que a Ômicron, isso pode, e ainda com outros mecanismos de escape à vacina, ou ainda uma outra variante não conhecida, que já tem até nome, se surgir mais um, o próximo é Teta. Isso pode acontecer. Quanto menos vacinada a população é, mais chance isso tem de acontecer. Então, novamente, nós vamos viver o mesmo cenário de recrudescência. Mas com uma constante, cada vez mais, com um número de casos alto, de Covid leve, de síndrome gripal, com menor taxa de internação e óbito. Não há dúvida que o principal papel, o principal determinante que nós tínhamos que mudar, nós conseguimos. Veja bem, o Brasil está batendo todo dia o número recorde em termos de casos novos. Então, teve o dia que nós chegamos a 180, até 200 mil casos novos dia. Isso nunca aconteceu. Mas o número de óbitos não subiu na mesma proporção. Então, antigamente nós tínhamos 50 mil casos dia e chegamos a ter 4 mil óbitos dia. Hoje nós temos 200 mil casos dia e 500 óbitos por dia. Então, a vacinação tem esse efeito, diminuir a gravidade individual
da severidade da doença. E quanto mais a gente vacinar, menos pessoas vão evoluir para casos graves. Lembrando que a vacinação tem também um efeito de desfecho secundário em relação à redução de transmissão e diminuição da chance do surgimento de variantes. Está certo. Professor Alexandre Nami Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, mais uma vez, muito obrigado por atender a gente. É um enorme prazer estar com toda a comunidade unespiana e estar aqui com vocês da TV Unesp. Um grande abraço, Júlio, e fico à disposição para uma próxima conversa.